Bom, boa noite, pessoal. Estava dando uma olhada aqui, né, que existe uma NR mais atual, ok? Essa NR, ela, ela está com algumas modificações, mas as modificações, para variar, né, são dado algum tempo para você se adequar. Então, eu não sei se vale a pena a gente continuar por ela ou se a gente deve retornar à anterior a ela que a gente estava tratando até então. Pelo seguinte motivo, por exemplo, cumprimento do estabelecido no subitem tal, 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 só a partir de 20 de dezembro de 2023, 20 de dezembro de 2028, enfim, tem alguma coisa que é imediata, mas, por exemplo, que fala sobre inspeção não intrusiva, tá? Isso é coisa nova no mercado, e agora está sendo adotada, tá? Essa inspeção não intrusiva, essa inspeção não intrusiva, gente, são ensaios não destrutivos, né, que são aplicados através de procedimentos, né, por exemplo, de medição de espessuras em intervalos e tal. Então a gente considera como inspeção não intrusiva, justamente para não parar o equipamento ou para não precisar de todo um processo, né? Então você aumenta a periodicidade de inspeções não destrutivas, tá? Então ela é chamada de inspeção não intrusiva, entendeu? Tem uma NBR específica para isso, tá? Vou botar aqui, eu não sei de cabeça. Essa 16455 aqui, tá ok? Então, aqui, implementação de metodologia documentada de inspeção não intrusiva, observando os dispostos na BNT 16455 ou alteração posterior, né? A única coisa assim que eu já tinha adiantado para vocês, né? Até pegando aqui como exemplo, a gente falou sobre PLH, né? Que é uma versão mais moderna de chamar o PH. Já tinha comentado isso com vocês, né? Que é profissional legalmente habilitado. Antes era só PH, né? Profissional habilitado, né? Mas sempre, logicamente, estava inibido aqui a palavra legalmente habilitado. E agora ela tá com essa sigla. Então, como foi revisada a NR, já incluíram, né? Como eu já tinha cantado a pedra para vocês, que eu já tinha visto normas mais atuais esse ano e está usando esse tipo de nomenclatura. Falei que ia acabar acontecendo na NR e já está aí, ao vivo e a cores, tá? Essa certificação aqui também, através certificação de produto, do SPI, né? Isso também é algo novo que está acontecendo recentemente, ok? Então, eu precisava de um tempo maior para dar uma estudada aqui, mais um esclarecimento. Pode ser que até o final do curso aí a gente volte a falar um pouco mais sobre isso, sobre esses fatos aqui. Mas com certeza isso está rodando já dentro do mercado e já tem várias pessoas fazendo suas devidas críticas, tá? Enfim, também mudou um pouco a tabela, mas só mudou a cara da tabela. Eu dei uma olhada aqui nessas tabelas aqui. Ela tá. É só um modo de interpretar elas mesmo, mas não mudou nada, tá? Então, às vezes vem aquela tabela grande, como a gente colocou lá, botou classe do fluido aqui, classe potencial do risco aqui, e a categorização do vaso conforme a tabela. Choveu no molhado aqui, né? A outra tinha, eu acho que confundia a categorização aqui embaixo, enfim, não sei por que mudou, mas os critérios são os mesmos, tá? MPa, volume metro cúbico, isso não muda, tá? Com relação aqui ao grupo também, tá faltando aqui, ó, você tá vendo que existe erro de digitação, tá? É maior que 100 aqui, tá faltando aqui, ó, já achei um problema, tá faltando um sinal aqui, maior que 100, tá? Aqui, ó, ok?
ok? Tá faltando esse símbolo aqui. Aí a gente pode escrever para lá, inclusive apontar algumas falhas, né, que possam estar presentes. E quanto à classe de fluido também, continua, permanece tudo igual, não mudou nada, ok? Então eu não sei realmente se vale a pena a gente começar daqui, já que a gente começou na outra lá. Mas vamos lá, qualquer coisa a gente vai nas duas aí, vai tirando alguma dúvida aí também. A gente tinha parado aqui em vasos de pressão. Outro detalhe também, ó, é que a outra tinha 43 páginas e essa está com 27 páginas. Mas também diminuíram o tamanho da tabela, né? Isso aqui, só essa tabela aqui ocupava quase que uma página inteira, ok? E agora eles botaram uma tabela pequenininha, né? Uma tabela pequena aí. Botaram uma tabela pequenininha. Quer dizer, choveu no molhado. Bem, enfim, vamos lá. A gente já viu caldeiras. E a gente vai iniciar aqui em vasopressão, conforme a gente tinha combinado, tá? Então, o mesmo item, ó, tá vendo? 13.5, 13.5, ok? A gente fazendo um deparo aí, praticamente a mesma coisa. Vasopressão são equipamentos que contêm fluido sob pressão interna e externa diferente da atmosférica. Então, vamos lá. Para efeitos da CNR, os vasos de pressão devem ser categorizados com base em classe dos fluidos e do grupo potencial de risco, mediante a aplicação da tabela 1. Os fluidos contínuos, é isso? É isso. Parte logo para o abraço, tá? Nessa disposição geral aqui, né? Cortou esse aqui, essa definição, e já partiu direto para cá. Para efeito dessa NR, vasos de pressão que são classificados em categoria segundo o fluido com potencial de risco. Igualzinho, tá? Não muda nada. Tá? Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir. Inflamáveis, combustíveis com temperaturas superior ou igual a 200 graus Celsius, né? Fluidos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm, né? Hidrogênio e acetileno, para a classe A. E para a classe B, fluidos com combustível de temperaturas inferior a 200 graus Celsius, né? Aqui superior, aqui inferior. E fluidos com limite de tolerância superior, né? Aqui é igual ou inferior a 20 ppm. Classe C, vapor de água, gases asfixiantes simples e ar comprimido. Vapor de água, gases asfixiantes simples e ar comprimido. Outro fluido que não é enquadrado acima. Outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. Quando tratar de uma mistura, deve considerar para fins de classificação o fluido que apresenta maior risco ao trabalhador e instalações, considerando a sua toxicidade, inflamabilidade e concentração, ou seja, sempre o pior risco, né? É a mesma coisa que está escrito aqui. Vasos de pressão são classificados no potencial de risco em função do PV, pressão máxima de operação em MPa e volume em metro cúbico. Exatamente igual. E aí, faltou aqui, né? Maior ou igual, né? Como eu já apresentei aqui na outra tabela. Aqui, ó, maior ou igual a 100, né? Que é o grupo 1. A categoria do vaso está um pouco mais simplificada, né? A partir do momento que você enquadrou aqui, você já sai com o grupo potencial de risco e a classe do fluido. Para mim não alterou absolutamente nada em estar olhando nessa tabela, ok?
Também choveu no molhado. Nada mudou aqui, ó. Nada mudou. 555, 555. Depois 444, 444. Do nada. Ok? Nem pode, né? Senão ia ter que refazer, né? Todos os vasos que foram realizados, as categorias, né? Bem, isso aqui não muda, tá? Acredito que só para. Aqui foi revisado já para atualização, né? De esquemas de inspeção mais modernos, né? Basicamente isso. O vaso de pressão deve ser dotado dos seguintes itens: válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada para valor igual ou inferior a PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que inclui considerados os riscos de código de construção relativos às aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção de teste. Vasos de pressão submetidos a vácuos devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. Medidas para evitar o bloqueio inadvertido do dispositivo de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilizar dispositivo contra bloqueio inadvertido. Já criaram até uma sigla para isso, associada à sinalização de advertência. Tá? Pessoal, é uma curiosidade, acredito, de vocês, né? Como é que se faz isso, né? Então, vamos lá. Então, os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens, né? Válvula de segurança, não é isso? Aqui tem uma válvula de bloqueio antes da PSV. Vocês estão visualizando? A imagem está legal, gente? Sim ou não? É, Beleza. A gente consegue identificar aqui uma PSV? Isso aqui é uma foto real do equipamento, tá? Isso aqui é um esquemático. Aqui é uma foto real, tá? Aqui a gente vê uma válvula de bloqueio, tipo esfera, ok? Então, nessas válvulas aqui, deve, né, conter algum dispositivo para que o cara, sem querer, não feche ela aqui, ó. Tá fechado. Isso aqui tá fechado, ok? Isso é dispositivo contra bloqueio inadvertido. O cara, sem querer, ele fechou a válvula. Esbarrou, empurrou com o pé, ou voltou de manutenção, esqueceu de alinhar, enfim, ok? Esses dispositivos devem conter também placas de sinalização. E, né, essas PSVs, você pode, por exemplo, o que seria um bloqueio inadvertido? Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, rodar com uma corrente aqui, em volta da alavanca de acionamento, e rodar aqui na tubulação e meter um cadeado. O cara vai conseguir fechar essa válvula? Não vai, né? Concorda ou não? Sim ou não, galera? positivo. Quarta-feira, quarta-feira ainda até amanhã, pessoal. Vamos lá, vamos animar. Esse seria um tipo de bloqueio, né, inadvertido. E essa chave do cadeado vai para um craviculário dentro da sala de controle, onde que, para acessar essa chave, a chave do craviculário fica com o supervisor, por exemplo, né? Então, pronto, restringir o acesso. Precisa tirar para fazer manutenção, beleza. Vai ser emitida uma permissão de trabalho, né? A permissão de trabalho vai estar lá para pegar a chave do cadeado, né? Para
possibilitar o bloqueio e despressurização, ok? E depois, né, que terminar a manutenção, o processo inverso. Tá legal? E aí essa chave pode ter número, né? Pode ter algum controle, ok? E pode ter também, além disso tudo, placa de sinalização, ok? Ou seja, isso tudo para impedir que a válvula feche. Existem sistemas um pouco mais modernos do que esse, né? A maioria dos vasos de pressão hoje já vem com duas válvulas, né? Justamente para poder pegar uma e calibrar e o vaso não ficar sem proteção, né? Sem a PSV, tá? Vou tentar desenhar alguma coisa aqui para vocês aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos tentar, só para a gente tomar muito mais tempo aqui, vamos tentar aqui trabalhar com a imaginação, tá? Vamos supor que isso aqui é uma PSVA e a PSVB, e todas elas estão interligadas aqui a um vaso, tá bom? Aqui, eu vou fazer uma linha aqui. Eu vou fazer uma linha aqui. Todas as duas estão interligadas ao vaso. Então, uma PSV A, e uma PSV B, tá? Vamos supor que essa daqui fosse a alavanca de acionamento dela, tá? Tentei colocar a figura aqui por cima para ela vir aqui em cima da bolinha aqui, mas eu não consegui. Para a gente não perder muito tempo. Ok? Olha só, presta atenção. Se essa alavanca daqui, ó, então essa válvula aqui, não, isso aqui tem que estar para cima. Aqui não. Tem que estar um giro nela. Pra cá. Essa válvula aqui, ó. Isso aqui é um acionador dela. Então vamos lá. Vamos supor aqui, essa válvula aqui, como esse acionador dela está voltado para cima, estou entendendo que ela está alinhada aqui, ó, tá? Está alinhada. Então, vou botar aqui uma seta aqui. Então, aqui, ó, a alavanca de acionamento dela está para cima, ela está alinhada. Essa daqui está no sentido contrário, está fechada. Beleza? Então, aberta, Fechado. fechada. Beleza? Essa daqui é a alavanca de acionamento da válvula, tá? Aí, olha só, eu quero tirar essa válvula aqui para manutenção. Então, essa tem que fechar e essa tem que abrir. Ok? Vamos fazer o seguinte. Trouxe tudo para cá. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa válvula aqui, ó. Eu vou fechar ela. Ó. Quando eu fechar ela, ela vai empurrar essa daqui, ó. E essa válvula vai abrir. Ok? Então essa aqui agora está fechada. Ok? E essa aqui aberta. Conseguiram entender? Então, aqui, ó, eu vou criar um dispositivo que bata aqui, ó, e empurre essa alavanca, e essa alavanca vem para baixo. Ok? Então, vai haver aqui, ó, um acionamento aqui, ó.
Vai vir para cá, essa parte aqui vai bater nessa e vai empurrar ela para baixo. Logicamente que elas tinham que estar mais próximas, o desenho tinha que estar melhor, tá ok? Mas basicamente é isso. Essa meia-lua aqui vai encostar aqui e vai empurrar para de cá, tá ok? E da mesma forma do contrário aqui. Para acertar isso aqui, para diminuir essa diferença, a gente pode botar, por exemplo, aqui, ó, algo que empurre isso daqui, ó. Pronto. Vou ligar aqui, ó. Pronto. Toda vez que isso chegar aqui, ó, isso vai empurrar a outra fazendo ela abrir. E toda vez que eu vier no sentido contrário, né? Toda vez que eu vier no sentido contrário, essa parte vai pegar aqui e vai fazer ela levantar. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Tá. Não ficou Positivo. perfeito? Acho que não ficou perfeito não, mas está dando para entender, não tá? Tá Dá, vendo? se usar a imaginação e dá. Isso aí. Colabore comigo, pô. Tá bom? Então tá aqui, ó, né? Tem uma barra aqui soldada aqui, do lado de cá não é soldado. Quando eu acionar essa válvula para cá, ela vai empurrar, vai abrir. A barra continua soldada só nessa extremidade aqui. Outra ponta está solta. Quando eu quero abrir de cá, essa barra vai empurrar e vai abrir a outra. Foi, pessoal. Acabamos de criar aqui um dispositivo de bloqueio inadvertido. Esse vaso aqui, né? Vou botar aqui vaso. Vaso de pressão. Esse vaso de pressão aqui vai ficar sem proteção de PSV, gente? Dessa forma? Vai? Ó, Não. ok? Sempre vai estar o quê? Uma das válvulas vai estar protegendo ele. Ou a A ou a B. Beleza? Entendido? Então não precisa ser só corrente. Você pode criar algo parecido com isso aí, que vai estar resolvendo a situação. Logicamente que isso aqui depende de dimensões tiradas no campo e tal. Você pode substituir a alavanca convencional da válvula e criar esse pequeno arco, né, que foi apresentado aqui. Beleza, pessoal? Então, já sei o que, que é um dispositivo de bloqueio inadvertido, tá? Conforme a norma está solicitando. Aqui, ó, dispositivo contra bloqueio inadvertido. Beleza? Que pode também ser aquilo que eu falei para vocês, tá? Pode ser uma corrente amarrada aqui com cadeado também, tá? Desde que o arranjo dela evite o movimento da alavanca para o fechamento dessa válvula. Tá legal? Ah, o cara não quer fazer nada disso aqui. Não precisa. Ele bota a corrente aqui para posição aberta, bota uma corrente aqui para posição fechada. Mais chave, mais cadeado, mais problema. Ok? Desse jeito aqui, não tem como. Sabe que quando fechar uma, vai abrir a outra e vice-versa. Ok? Não precisa de chave, não precisa de corrente, não precisa de nada. Tá legal? Instrumento que indique a pressão de operação instalado diretamente no vaso ou sistema que contenha, né? Então, o manômetro tem sempre existir o manômetro com a indicação da pressão. Tá legal? Sistemas intrinsecamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção podem prescindir do disposto 13512. 13512. A linha A ou B, mediante parecer técnico do PLH. Todo vaso de pressão deve ter afixado no seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével. Tá? Por que indelével? Normalmente o pessoal mete uma plaquinha lá de aço inox, né? Tipada, né?
com no mínimo as seguintes informações. Então, obrigatório, fabricante, é mínimo, tá, gente? Pode ter mais, não pode ter menos do que está listado aqui. Número de identificação, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível, ou PMTA, é a mesma coisa. Código de construção e ano da edição, né? Código de construção do vaso-pressão, gente, quem lembra? O número do código de construção de um vaso-pressão. Um exemplo, quem me dá? Galera, vamos lá? Exemplo de uma norma de construção de vasos de pressão. Já esquecemos? Hein, pessoal? Cadê as anotações aí que vocês fizeram aí? ASME 8, divisão 1, né? É um código de construção, uma norma de construção. Além da placa de identificação, deve constar em local visível a categoria do vaso. É o que a gente tem feito aí nas aulas anteriores, né? Seu número ou código de identificação, tá? Então, a categoria tem que ter do vaso. O seu número ou código de identificação. É o tag, né, que a gente chama. Vaso 49601. Vaso, né, bota um V lá, o T de torre, torre 42704, né? É o código de identificação, né? Que está contido também na placa. Todo vaso pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada. Prontuário do vaso pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações. De novo, código de construção e ano de edição, especificação dos materiais. Eu tenho que saber que material que aquele vaso foi construído. Foi uma STMA 516 grau 60, grau 70, né? Eu preciso saber de qual material foi construído aquele equipamento. Procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final. Então, procedimento de solda, né? Controle dimensional, inspeções de end, né? Tudo isso vai dentro do prontuário, né? Inspeções de end, pode ser a radiografia, pode ser ultrassom, pode ser a partícula magnética, né? De acordo com o código, ela vai informar, né? O próprio código de construção te orienta com relação à espessura, material, ela fala o que é obrigatório, tá? O código tem tudo isso escrito. Código de construção ou a norma de construção. Código e norma, mesma coisa, ok? Metodologia para estabelecimento da PMTA, né? O que eu usei para calcular a PMTA, né? Onde que está isso? No código de construção. Se eu usei o ASME 8 divisão 1, eu fiz na munheca, faz na mão, tá? Eu tenho que apontar os cálculos, né? Numa folhinha dentro do prontuário. Conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil. Então, tem que ter o desenho do vaso, tem que saber quais são os equipamentos, quais são as cotas, né? Então, eu tenho que ter isso tudo dentro também do prontuário. Pressão máxima de operação, dado de projeto. Quem me diz qual a pressão máxima de operação? Quem me diz a pressão máxima de operação é o engenheiro químico, lá na concepção do projeto. O engenheiro mecânico fabrica conforme ele solicitou, ok? Porque essa pressão aqui tem tudo a ver com o processo, tá? Do produto que eu estou fazendo. Então, normalmente, quem faz isso é o engenheiro químico. Registros da execução do teste hidrostático na fabricação.
TH, teste hidrostático, né? Teste realizado com água, né? Onde que está o critério da pressão do teste hidrostático? Código de construção. Por exemplo, o ASME 8, divisão 1, é 1,3 APMTA. Não é uma vez e meia. Tomem cuidado. Todo mundo acha, né, que é para fazer teste, é só pegar uma vez e meia a pressão de trabalho. Isso é uma mentira, ok? Tem que olhar a norma. Ah, mas para tubulação é, perfeito, para tubulação é, mas não significa que para vaso é. Você vai botar uma vez e meia no vaso, você não está obedecendo o código. O código de construção que tem essas informações. Eu não tiro nada da minha cabeça. Ok? O ASME 8 divisão 1 é 1,3. Eu estou afirmando, porque eu sei, porque lá está escrito dessa forma. Porque eu li. Ok? Ah, mas para o corpo da válvula uma vez e meia, tá certo. A maioria das normas de válvula para teste de corpo é 1,5. Mas para teste de sede muda, ok? Para contravedação muda, ok? E eu tenho que verificar na norma de projeto. Ok, gente? Guardem isso. O pessoal tem mania. Ah, eu sempre fiz teste hidrostático uma vez e meia. Cuidado. Posso arrebentar um vaso. Ok? Simplesmente posso explodir um vaso. Ou, no mínimo, deformar ele plasticamente. Pronto, pode jogar fora. Ok? Vasos de pressão, pessoal, trabalha dentro dos limites da tensão de escoamento. Não pode trabalhar dentro da fase plástica. Ok? Curva, tensão, deformação. Eu não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, tá? Já estou colocando aí para vocês. Características funcionais. Dados dos dispositivos de segurança. Estou falando aqui da PSV. O quanto que ela vai abrir. Se é igual ou inferior ao valor da PMTA, da pressão máxima de trabalho admissível. Tem que ter lá qual é o diâmetro nominal de entrada e saída dos bocais, né? Se ela é balanceada ou não. Então, são dados do dispositivo de segurança. Então, os dados da PSV e o próprio datasheet da PSV tem que estar dentro do prontuário do vaso. Elas estão casadas, vão nascer e morrerem juntas. Ok? Ano da fabricação, categoria do vaso. De novo, categoria do vaso. Registro de segurança. Projeto de alteração, se tiver, ou reparo, só se tiver, pode não ter. Relatório de inspeção de segurança, né? Então, todos os relatórios de todas as inspeções que foram realizadas anteriormente tem que estar dentro do prontuário. Ah, fiz inspeção em 2015. Os relatórios têm que estar lá. É histórico, ok? Certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança, databook da válvula de segurança, ok? Tá aqui, ó, do dispositivo de segurança. Então, além de ter as informações das características, fabricante, diâmetros nominais, eu também tenho que ter os certificados de calibração da PSV, ok? Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso-pressão deve ser reconstituído pelo empregador,
com a responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados do dispositivo de segurança e da memória de cálculo da PMTA. Ok? Vasos de pressão construídos sem código de construção, instalados antes da publicação da portaria aqui do IMET, ou seja, antes da constituição da NR13, para os quais não seja possível a reconstituição de memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter sua PMTA atribuídas pelo PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas conforme os prazos abaixo. 1 ano para inspeção de segurança periódica externa, 3 anos para inspeção de segurança periódica interna. Isso aqui é um caso à parte. Mas a norma já está norteando por onde você vai. Empresa deve elaborar um plano de ação para a realização de inspeções extraordinárias especial de todos os vasos relacionados no 13.5.161. Esse aqui. O prazo para a implementação do projeto de alteração ou reparo deve ser superior à vida, não deve ser, né? Não deve ser superior à vida remanescente calculada quando a execução da inspeção extraordinária especial, né? Vida remanescente, pessoal, é o seguinte: eu tenho uma chapa, né? Essa chapa tem uma determinada espessura calculada, ok? Dentro desse cálculo, eu coloco a sobreespessura de corrosão, ok? No cálculo, o cara faz o cálculo estrutural do vaso e chega a uma determinada espessura. Depois que ele chegou a essa espessura, ele vai adicionar a sobreespessura de corrosão. A sobreespessura de corrosão, tá? Ela é adicionada em função da corrosão uniforme que aquele vaso pode ter ao longo da sua vida útil, devido a uma determinada condição do ambiente onde que ele vai ser instalado. Ok? Então, num ambiente mediamente agressivo, normalmente utilizado nas plantas de processo, quantos milímetros são utilizados? Normalmente, 3 milímetros. Ok? Então, o cara vai fazer o cálculo, vai chegar a uma determinada espessura calculada dos esforços, né, da pressão que está sendo exercendo na parede de pressão do vaso. Ele chegou lá, encontrou, por exemplo, 3 milímetros. Só que eu vou adotar mais 3 milímetros de sobreespessura de corrosão. Então, eu não vou comprar mais uma chapa de 3 milímetros. Eu vou comprar uma chapa de 6,35, que é uma chapa de 1/4. Ok? Eu calculei a minha espessura do meu vaso e a espessura do meu vaso deu 20 milímetros. Quem calcula isso é um engenheiro de projeto. É um PLH. Tem que ser engenheiro mecânico. Ok? Ele calculou lá, encontrou 20 milímetros de espessura da parede do vaso de pressão. Ele vai lá, né, devido às condições ambientais e para acréscimo de corrosão uniforme, ou seja, uma corrosão que vai ocorrer em toda a parede do vaso de pressão. E vou botar 3 milímetros.
ok? Então, 20 com 3, 23. A minha chapa vai ter que ser de 1 polegada. Eu não tenho chapa de 23, ok? Eu tenho chapa de 22, que é 7 oitavos. Aí a próxima medida que eu tenho no mercado é 1 polegada, 25,4 milímetros. Vocês conseguiram entender, pessoal? Normalmente, esses 3 milímetros são suficientes para o vaso operar durante 20 anos. Tá? Mas quem me garante que ele vai operar com esses 20 anos? A inspeção, ok? A inspeção que vai ser realizada por vocês futuramente. E por isso que tem que medir a espessura da parede do vaso de pressão, para verificar o quanto que foi corroído ao longo da vida dele. Ah, meu vaso de pressão tem 12 anos. Beleza. Corroeu o quê? 1 milímetro? Beleza. Né? Aí você vai anotar lá que foi corroído 1 milímetro. Então, a espessura que deveria ter lá 25,4 milímetros, ou 1 polegada, reduziu 1 milímetro. Então, agora ele está com 24,4 milímetros, no seu ponto mais crítico. Ok? Ah, o meu vaso com 12 anos corroeu 6 milímetros. Pô, o meu cálculo era para 20 milímetros. Eu comprei uma chapa com 25,4. Ele está com menos 6 milímetros, ele está com 19. Esse vaso pode operar nas mesmas condições que ele foi projetado, pessoal? Sim ou não? Atento, turma. Eu fiz uma pergunta. Como que é a pergunta aí, professor? Vamos lá, vamos concentrar. Eu estou com vaso. Esse vaso calculei 20 milímetros, né? Para suportar a pressão interna do vaso. Com 3 milímetros de sobreespessura de corrosão, me daria 23 milímetros. Eu não tenho chapa com 23 milímetros. Só tenho chapa com 1 polegada, que é 25 milímetros. Eu, na minha inspeção por medição de espessura de chapa, encontrei a redução de 6 milímetros depois de 12 anos de operação. A pergunta é: esse vaso pode continuar operando? Ele passou para 19 agora. Nas mesmas condições, ele pode? Acho que vai depender do que a inspeção encontrar no local lá. Ué. Acabei de falar. Não, se tiver algum O quê? vazamento, alguma coisa, Negativo. Negativo. Professor, acho que ele não Vai pode lá. operar, não. Também, professor, pode não. Por causa desse tópico aí que tá grifado aí, se eu não me engano. Então, pessoal, olha só. A gente está falando aqui sobre vida remanescente calculada. Ele consumiu toda a vida remanescente dele. E ainda corroeu uma parte da calculada. O cálculo dele deu 20, ele está com 19. Ele não pode operar na mesma pressão. Eu vou ter que fazer um novo cálculo de PMTA. Então ele não é descartado, professor. Ele só não vai poder operar na mesma pressão. Então, o PLH tem que recalcular com qual pressão ele pode operar e apresentar isso para a operação. O engenheiro de operação que vai dizer se a gente vai parar a planta ou não.
Se ele falar assim, não, com essa pressão que você está me fornecendo, desculpa aí, gente, eu não consigo fazer o meu processo andar, porque meu produto vai sair fora de especificação, tá? E aí é o seguinte, o vaso não pode operar mais naquela pressão. Então, o jeito vai ser substituição do vaso, Tem que trocar o vaso, então, ué. entendeu? Mas se o engenheiro de processo, que pode ser um engenheiro químico, falar assim, não, eu consigo operar com essa nova pressão que você calculou, eu continuo operando, mas vou ter que mudar tudo agora. Vou ter que mudar a calibração da PSV para as novas condições e vou ter que escrever tudo isso aí no prontuário. Eu vou ter que chegar a fazer um novo cálculo de PMTA. Vou ter que mudar, de repente, a condição do manômetro lá, tá? Para uma nova realidade. Ou seja, para uma pressão abaixo do que ele operava. E vou, de repente, com isso, diminuir o intervalo das inspeções e ter que fazer uma inspeção extraordinária especial. Beleza, então. Tá? Então, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo inspeções e fazendo medição de espessura de paredes, né, na parede de pressão dos vasos, das caldeiras, tá? A fim de verificar sempre, né, a vida remanescente está sendo respeitada ou não. Você encontra alguns vasos que por exemplo, coloca-se 3 milímetros de sobreespessura de corrosão. Essa espessura de sobrecorrosão, ela vem normalmente escrita até na placa do próprio equipamento, mas tem que existir aqui dentro do prontuário. Por isso, é importante e é solicitado, né, a metodologia do cálculo da PMTA, ok? Sempre é solicitado, tá? E fazer o acompanhamento da espessura do vaso para ver se está dentro das condições estabelecidas, né, no cálculo. E aí você só consegue fazer isso medindo a espessura de parede. Tá legal? E por isso que tem que se procurar, por exemplo, corrosões severas em algum ponto específico. Às vezes o vaso está um ponto lá que a corrosão foi agressiva demais e teve uma redução grande de espessura naquela região. Gente, se tem um ponto fora, é o suficiente para a gente ter que reduzir a PMTA. Ok? Porque é naquele ponto que vai falhar. Beleza? O resto do vaso está todo inteirão, não interessa. Tá? Não interessa. É o ponto crítico que tem que ser avaliado. O vaso é um invólucro, ele é um todo. Se um ponto estiver fora, pronto, é o suficiente. O resto não garante que aquele ponto não vai falhar. Porque a pressão interna dele é em todos os lados, em todas as direções. Tá beleza, pessoal? Vamos lá. O prazo para a implantação do projeto de alteração e reparo não deve ser superior, a gente acabou de ler, os registros de segurança devem ser constituídos por livros de páginas numeradas, pastas ou sistemas informatizados onde serão registrados. Todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança do vaso de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. Tá? Tudo isso aqui tem que conter dentro do prontuário. As ocorrências de inspeção de segurança inicial, periódica e extraordinária devendo constar condições operacionais do vaso, em nome legível e assinatura do PLH. O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de seguranças selecionados pela representação sindical de categoria de profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. Instalações do vaso de pressão. Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visitas e indicadores de nível de pressão e de temperatura, quando existentes, sejam acessados por meios seguros.
Eu já peguei uma situação dessa aí, cara, do projeto não prever plataforma do lado onde que estava o instrumento. O que teve que fazer? Pegar e soldar uma plataforma de acesso para esses instrumentos. É obrigatório pela NR13. Você tem que ter acesso, tá? Você não pode ter um manômetro do outro lado da plataforma. Você não tem acesso, tá? Você não pode ter um indicador de nível do outro lado da plataforma e olhar ele lá do chão, o bicho mais de 10 metros de altura. Não, mas daqui dá dando para ver. Tá claro aqui nesse item. Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo a todos os drenos, respiros, bocas de visita, indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meios seguros. O cara não tem que ser irata para chegar lá, tá bom? Ok? Tá escrito aí. 13.5.1.2.2. Quando vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes registros. É bem parecido com o da caldeira que a gente leu lá, tá? Pelo menos 2 saídas amplas, permanentemente desobstruídas. As portas têm que normalmente abrir para fora, não podem abrir para dentro, sinalizadas e dispostas em direções distintas, né? Então, já fiz um desenhozinho, expliquei para vocês, eu acho, ou não me lembro, né? Vamos supor aqui, ó, aqui seja a sala onde esteja instalado o vaso de pressão. Tá aqui o vaso, pronto, ok? Tá aqui o vaso, tá? Aí as portas elas têm que ficar assim, ó, abrindo para fora e em lados opostos. De forma que se você estiver aqui, sai para cá. Se você estiver aqui, sai para cá. Se você estiver nessa região, você sai para cá. Entenderam isso aí, galera? É isso que está escrito aqui, ó. 2 saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas. Eu não posso ter uma situação, por exemplo, de ter 2 portas aqui assim, ó. Eu não posso ter essa situação. E não existir essa daqui, por exemplo. Ok? Não posso. Se o cara estiver aqui, como é que ele sai? Ok? Então, tem que ter exatamente da forma anterior. Ok? É isso aqui, ó. O cara tem recurso para sair. Não posso ter do mesmo lado também, gente. Porque se o cara estiver aqui, se estiver aqui, estiver cá, entendeu? Eu tenho que ter saídas opostas e seguras. E essas portas sempre abrindo para fora, tá? Nunca para dentro. De forma que o cara bata e saia, ok? Do jeito que ele vier correndo, ele bate e sai. Ok, pessoal? Logicamente tem que ter sinalizada, pode ter luzinha ali, saída, né? Em caso acabe a luz, ok? Acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que para guarda-corpos vazados ou vãos devem ter dimensões que impeçam queda de pessoas. Ventilação permanente com entrada de ar que não possam ser bloqueadas, né? Então, dentro lá, né, eu tenho que ter aqui, ó, sistema de ventilação que, de forma nenhuma, se o vaso vazar, cria aqui um grande ambiente, ou seja, uma bomba, né? Maior até do que o vaso, ok? Então tem que ter sempre dispositivos de ventilação que nunca parem de funcionar ou que sejam permanentemente abertos, ok? Ventilados. Iluminação, nos termos da legislação vigente,
ok? Então, existe aí um grau mínimo de luminosidade, ok? Em ambientes fechados. Sistemas de iluminação de emergência, exceto para vasopressões móveis que não exijam presença de operador para seu funcionamento. Então, o cara também faltou luz, tem que ter luz de emergência, né? Essa sala aqui, toda iluminação que tiver aqui dentro tem que ser do tipo EX, toda ligação elétrica, na verdade, né? O que significa isso? Alguém sabe? Alguém sabe? O que significa sistemas elétricos com grau de segurança EX? E Alguém não, sabe? professor. Então, são intrinsecamente seguros. Eles têm que ser, ele é instalado de tal forma que ele não gera fagulha, ok? Quando for acionados, seja lâmpada, interruptor ou esquema de tomada, ele não pode gerar centelha, ok? O pessoal chama também a prova de explosão, ok? Chama-se EX, tem uma norma específica para isso, tá? Quando o vasopressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas linhas A, B, C, D, subsequentes, dos subitens 13522. A instalação de vasos de pressão deve obedecer os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. Quando o estabelecimento não puder atender o dispositivo 13522 ou 13523, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança constantes em relatórios elaborados pelo responsável técnico que permitam a atenuação dos riscos. Segurança na operação dos vasos. Está muito ligado ao operador, tá? Então, tem que ter sempre procedimento, né, de partida, parada, parâmetros operacionais, em caso de emergência, o que fazer, né? Procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente, enfim. Isso aqui tá ligado à operação, tá? Então, operadores de vaso. Então, aqui, os vasos de pressão devem ser obrigatoriamente ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. Ok? Isso tem que estar disponível para operação, tá, gente? Como eu já falei para vocês. Aqui, ó, já começa 1354, inspeção de segurança de vasopressão, né? 1353 fala sobre operação, tá? E 1354, inspeção de segurança de vasopressão. Os vasos de pressão devem ser submetidos à inspeção de segurança inicial, periódica e extraordinária. A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exame externo e interno. Os vasos de pressão devem ser obrigatoriamente ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado, já lemos. Na falta de comprovação documental do TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir. Desculpem. Então, se você não fez lá na fábrica, ok? A partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. Ou, para os vasos de pressão em operação antes de 2014, 2 de maio, a execução do TH corresponde ao da fase de fabricação, fica a critério do TEC-PLH. Caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. Tá? Isso aqui é na falta de comprovação documental que o TH tenha sido realizado na fabricação. Coisa difícil, isso fica amarrado isso contratualmente.
Mas se houver, tem que seguir com o passo A ou B. Depende do ano da fabricação, ok? Mas o teste provavelmente vai ser realizado. Ele tem que ser feito antes de segurança periódica interna. Os vasos de pressão categoria 4 e 5 de produção seriada, certificados por organismo de certificação de produto, acreditado pelo Inmetro, ficam dispensados da inspeção inicial, desde que instalados de acordo com as recomendações do fabricante. Pessoal, esses vasos aqui da categoria 4 e 5, a gente pode citar, por exemplo, que a gente já viu um vaso pulmão de compressor. A gente fez isso na aula passada, ok? Esses vasos, normalmente, eles são fabricados em série, tá? Se o fabricante for certificado por um organismo de certificação de produto, que é lá do Inmetro, tá? Aqui, ó, organismo de certificação de produto. Ou seja, o Inmetro já passou por lá, verificou que o produto do cara é rastreável, tem todo um controle, foi calculado por engenheiro, a soldagem dele obedece, lá tem procedimento, né, de acordo com o nível 2 de solda, os inspetores são qualificados, eles têm lá o acompanhamento da mão dos soldadores, né, montando sempre o histórico, né? Ou seja, de tempos em tempos, o soldador ele é tirado uma radiografia para saber se a mão dele continua boa. É isso, os consumíveis têm certificados de fabricação, é isso, né? Controle de desempenho de soldador, né? É isso, esse é o nome do documento, né? Então, você faz um controle de desempenho de soldador. O soldador, a cada 6 meses, pelo menos, bate uma radiografia, né? Ou faz um ensaio que corresponda, que valide ele soldar por mais 6 meses, ok? Pode ser um dobramento, tá? Pode ser uma radiografia, tá? Pode ser um break test, ok? E aí você garante que a mão do cara continua boa. Então, o pessoal do Inmetro foi lá, né, e fez essa acreditação para aquele fabricante. Então, com isso, fica dispensado a inspeção inicial, tá? E aí, a única coisa que tem que ser verificada, se na hora da instalação estava tudo de acordo com as recomendações do fabricante. Se foi, beleza, fica dispensada a inspeção inicial do vaso. Mas somente para vasos que eu acabei de falar para vocês, da categoria 4 ou 5, tá? E ele, além disso, tem que ser certificado pela OCP, ok? Então, ele vai vir lá com um símbolozinho do Inmetro, tá? O databook do cara vai vir lá com um símbolozinho do Inmetro. E nesse símbolo do Inmetro tem um número da OPC dele. Ou seja, tudo isso aqui é rastreável, não fica solto. Deve ser anotado no registro de segurança a data da instalação do vaso de pressão, a partir da qual se inicia a contagem do prazo para inspeção de segurança periódica. A inspeção de segurança periódica constitui por exames externos e internos e deve obedecer nos prazos máximos indicados pela tabela 2, com base na categoria do vaso, né? Então, a categoria do vaso é que vai me dizer de quanto em quanto tempo eu vou fazer uma inspeção externa ou uma inspeção interna. É mínimo, tá, gente? Você pode fazer mais de uma. A critério do profissional habilitado, principalmente a externa, né? A interna é mais complexa, né? Que tem que programar a parada de manutenção.
Categoria 1. Estabelecimento sem SPI. Exame externo, 1 ano. Parada de manutenção para NR13, 3 anos. Categoria 2. 2 anos externo, 4 anos interno. Parada programada de manutenção de NR13. Vamos ter que parar, despressurizar, inertizar, tornar ela ocupável pelo ser humano, né? Como que você faz isso? Oxigenando o vaso, botando exaustor na entrada, na saída, fazendo monitoramento de oxigenação, injeção de gases, né? Tem um aparelhinho chamado 4 gases, que ele mede H2S, mede explosividade e outros 2 gases que eu não me lembro, tá? Mas com certeza, oxigênio, explosividade e H2S. Já lembrei de mais um, tá? Tá faltando um só aí, que eu não me lembro se é CO, enfim. Só mediante a treinamento de espaço confinado a gente consegue acessar o vaso internamente, ok? 3 anos, 6 anos para interno, 4 anos, 8 para interno, 5 anos e o dobro, né? 10 anos interno, ok? Mas para vocês verem, né, que pelo menos a cada 10 anos um vaso deve ser inspecionado, mesmo sendo categoria 5. Ou seja, a gente pode voltar àqueles vasos lá, pulmão de compressor, ok? Se o estabelecimento tiver SPI, o que acontece? Dobra, tá vendo? Ó? De 1 passa para 3 e de 3 passa para 6. Ó. De 4 passa para 8. De 6 passa para 10. De 8 passa para 12. De 10 a critério do PLH. Ok? Os estabelecimentos que possuem SPI certificado poderão ampliar os prazos disciplinados na tabela 2, nos casos de implementação de metodologia documentada de inspeção baseada em risco, observado o limite máximo de 10 anos para exame interno de vasos categoria 1. Não pode ultrapassar de 10 anos. Ok? Então, inspeção baseada em risco. Outra tecnologia que está sendo aplicada. Ok? Bem moderna. Ok? A metodologia a que alude o item anterior deve ser integrada ao programa de gerenciamento de risco, nos termos da NR1, com a definição dos critérios da norma de referência e dos responsáveis pela sua implementação e aprovação. Ok? Ou seja, tem que haver um gerenciamento de risco para a implementação do anterior. A inspeção periódica interna dos vasos de pressão pode ser postergada pela metade do prazo fixado na tabela 2, mediante o atendimento dos seguintes requisitos. Empresas que possuem SPI, conforme anexo 5 dessa ANR. Avaliação de risco aprovada pelo PLH, assegurada a participação dos responsáveis pela operação do equipamento. Definição dos parâmetros operacionais e dos instrumentos de controles essenciais ao monitoramento do equipamento. Implementação de metodologia documentada da inspeção não intrusiva, INE, observado no disposto da BNT 16455 ou alterações posteriores.
Gente, isso aqui não existe no anterior, com certeza, tá? Vou procurar lá o 1354. Vamos lá. Não existe nem esse item, tá? Mas se existe o 2, também não. 1, também não. 1345, tá vendo? Só vai falar aqui sobre SPI, que não possui SPI e que possui SPI. E não tem essas informações, tá? Não existe aquelas informações lá, por quê? Porque são técnicas mais modernas. Tá legal? Emissão de relatório de inspeção com definição e data improrrogável da prospecção periódica interna. Anuência do empregador ou do preposto por ele designado. O empregador deve comunicar ao representante sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado, a implementação de novos prazos de inspeção de segurança e faça a aplicação da metodologia definida nos itens tais e tais. Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física deve ser submetido a exames não destrutivos ou a outras metodologias avaliadas da integridade definidas pelo PLH, considerados mecanismos de danos previsíveis. Vaso de pressão com enchimento interno ou com catalisador pode ter a periodicidade de exame interna ampliada de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que essa ampliação seja precedida de estudos conduzidos pelo PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseado em códigos, normas aplicáveis, onde que sejam implementadas tecnologias alternativas para avaliação da sua integridade estrutural. Os vasos de pressão com temperatura de operação inferior a 0 grau e que operem com condições nas quais experiência mostra que não ocorre deterioração devido a ser submetida a exame externo a cada 2 anos, exame interno, quando exigido pelo Código de Construção ou a critério do PLH. Tá? Pessoal, esse é um dado importante, né? O vaso, quando opera com temperatura inferior a 0 grau, tá? A corrosão interna ela é menos favorável, ok? A corrosão externa pode acontecer por questões de isolamento térmico, né? Acúmulo de umidade, etc. Mas a corrosão interna ela fica bem limitada, ok? Porque a corrosão ela é diretamente proporcional ao aumento de temperatura, ok? Quanto mais alta a temperatura, mais fácil é de ocorrer a corrosão. Conseguiram entender isso ou não? Então, a corrosão, cara, ela é proporcional à temperatura, diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais corrói, tá? Ok? Quando você vai diminuindo a temperatura, né, abaixo de 0 principalmente, você começa a inibir a ação da corrosão. Tá legal? Então, é menos provável que ocorra, como eu falei, internamente, onde você tem contato com produtos de processo. Depende da agressividade também do produto. Porém, pelo lado de fora, tá? Você normalmente vai ter isolamento térmico. E pode acumular água no isolamento térmico. Devido à ação do sol, né? O vaso suando, que ele está abaixo de 0 grau,
Então, ali eu posso ter processo corrosivo. Então, normalmente, o que se faz? O pessoal tira uma tampinha do isolamento térmico, tipo uma janela, para fazer algumas pressões de acompanhamento da corrosão externa. Logicamente, em determinados pontos estratégicos. Ok? Então, o cara recorta ali aquela região do isolamento térmico, retira o isolamento térmico e depois faz tipo uma tampa, o isolamento térmico mesmo, bota no lugar e fecha com umas chapinhas do próprio isolamento térmico. E aí a gente chama aqui isso aí de janelas de pontos de inspeção. Ok? Aí o cara consegue medir espessura, fazer uma análise visual naqueles trechos. Tá? São trechos pequenos, tipo assim, 20 por 20, suficiente para fazer um ensaio de medição de espessura. Ultrassom nível 1. Tá legal? Medição de espessura. Beleza, pessoal? As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão, por elas protegidos, de acordo com o subitem tal. Tá? Então não pode ser superior. Você pode usar o mesmo prazo para pegar a PSV, calibrar ela e nessa inspeção aqui, né, ela não só vai calibrar, ela vai ser desmontada, inspecionada internamente e testada. Ok? A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: sempre que o vaso de pressão for danificado por um acidente ou por uma ocorrência que comprometa a sua segurança. Quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes capazes de alterar as condições de segurança, antes de que o vaso de pressão ser relocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 meses, quando houver alteração do local da instalação do vaso, exceto para vasos móveis. Relatórios de inspeção de segurança mencionados na linha D devem conter, no mínimo, identificação do vaso, categoria, tal, as mesmas coisas. Registro fotográfico das anomalias detectadas, né, por exame interno ou externo, resultado das inspeções e intervenções executadas, recomendações de providências necessárias. A gente está falando aqui, ó, 516. Quando existir inexistente, desculpa, ou extraviado o prontuário, né, aquela história aqui, né, que você não achou o prontuário e o PLH vai calcular o novo PMTA, ok? E aí o que tem que conter no relatório de inspeção de segurança, tá legal? Todos esses itens aqui. Fluido de serviço, categoria do vaso, identificação do vaso, tipo de inspeção executada, início interno da inspeção, descrição das inspeções, exame e testes executados, nome elegível, assinatura e registro do conselho do PLH, né? Ou seja, ele é o pai da criança, tá? Número de certificado das inspeções de teste de válvula de segurança, né? Tudo amarrando aquela condição lá. Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e documentação do prontuário devem ser atualizadas. É aquilo que eu falei, aquele exemplo que eu falei para vocês, tá? A gente está lá, o vaso era com 20 milímetros, 3, aí acabou botando de 1 polegada, 25,4, e depois de 12 anos, corroeu 6 milímetros. Vamos ter uma nova condição de operação, ok? Vou ter uma nova condição de operação, né? A gente vai ter que mudar tudo, ok? Inclusive placa de identificação e documentação do prontuário, ok? Então, para a gente finalizar, vamos fazer mais um exercício aí, tá? Mais um terceiro caso aí.
Terceiro estudo de caso, né? Por favor, copiem. Hoje vai ser um filtro de óleo lubrificante. Vamos lá, galera. Então, hoje a gente tem aqui um filtro de óleo lubrificante, né? Então, produto óleo lubrificante, temperatura de operação 44 graus Celsius, 385 litros, pressão de operação 6,5 kgf por centímetro quadrado. Tá? Então, e aí? 6,5 aí, quanto é que deu para vocês aí em MPa e PA? Desculpa, MPa e KPa. KPA de 637. Como? 637,43. Isso. MPa, só dividir por 1000, né? É isso? Isso. Beleza. E aí, agora o volume. O que você achou aí no termo de volume aí? Então, o volume é meio com dúvida. Aqui deu 0,39. Ué, quanto que é em metro cúbico aí, né? 1000 litros é igual a 1 metro cúbico, é isso? Não é isso? Então, Uma caixa d'água de 1000 litros equivale a 1000 metros cúbicos. Um por um por um. Não é isso? A caixa d'água? isso. Então, 385 dividido por 1000. 0,385. Se você diminuir uma casa decimal, vai acabar dando 0,39 aí. Foi isso que deu o seu? Foi isso? Isso. Então, porque diminuiu, você aumenta o número de números significativos aí na sua calculadora aí, que ele vai dar 0,385. Ou divide 385 por 1000. Tá, e o PV aí para saber se está enquadrado ou não na NR13, esse filtro de óleo, como é que ficou aí? Deu 248. Aí eu coloquei 60,60. Arredondei, deu 59. Tá. E aí, ele se enquadra ou não na NR13? Então, professor, aí, para se enquadrar tem que ser como? Então, não está escrito aqui o critério, não? Lê o enunciado aí. Resolver se enquadrar entre PV maior que 8. Não é isso ou não? Ah, É então se maior que enquadra. 8? Se enquadra? Vamos lá. É isso aí? É um número diferente aí ou tá igual a isso aí? Deu, desse aí? Ah. 245 é maior que 8. Isso é verdadeiro, não é? Aham, Se é maior que 8, ele se se enquadra, enquadra. né? Uhum. E aí, qual é a classe do fluido? Não é, classifica o fluido, Como o é que a gente fluido aí classifica? é Então, a gente óleo classifica o fluido lubrificante, aqui. né? E aí, qual dessas classes aí você enquadraria o óleo lubrificante? Pessoal, só tem um colega participando. Será que só ele fez? Tem mais ninguém participando aí? Você tentou fazer, fez as contas, cara? Bateu aí com os dados que a gente. Vai ser chique. E aí, vamos lá. A discussão atual é qual é a classe de fluido? Essa é a diferença desse exercício para os demais, né? Os outros estavam fáceis, né? Esse aí também não é tão difícil, mas tá diferente, né? Outro fluido, o óleo lubrificante é um fluido combustível, sim ou não? Não, Não? Então tá. Então vamos analisar de outra forma, então.
Óleo lubrificante eu uso, por exemplo, no motor do meu carro. Usa. Uso, né? Isso. Então, ele serve para quê? Lubrificar o quê? Você sabe? Conhece alguma coisinha de mecânica de carro? Pouca coisa, não Isso. precisa conhecer muito não. Sabe para que Freio. ele... Repete. O lubrificar o quê, Ó, professor? Que você falou? o óleo lubrificante serve para quê? Dentro do motor. Ah, para lubrificar a peça, né? Ali quando o pistão, as bielas, as coisas tudo ali. Perfeito. Se ele não fosse combustível, como é que seria? Se o óleo não fosse Então, combustível, É, ele ia dar um freio ali no pistão, não ia não? Porque você acha que não passa sim. lubrificante Ele ia para ter um área de desgastamento combustão? prematuro, né? Hã? Ele ia ter um desgastamento prematuro, né, das peças. Então, cara, ele estaria travando a combustão, né? Do combustível, por exemplo, a gasolina. Ali, quando a câmara explode, né? O que que acontece? Acabo tendo óleo lubrificante ali. Se ele não se inflamar, ele estaria travando o movimento do pistão, entendeu? entendeu? Então ele é. Então ele é combustível. Mesmo porque na aula de processamento, né? Uma, um dos subprocessos lá na torre de destilação de petróleo, dado na primeira aula, né? Tinha lá, se eu não me engano, gás óleo. Gás óleo você tira lubrificante, tá? Ou seja, é um subproduto do petróleo. A cadeia dele fica em torno de 12 a 14 a 16, mais ou menos, dentro daquela cadeia de carbono. Ok? Então ele é um fluido combustível. E aí? Ó, qual a classe dele? A B? B. B, né? É isso? B de bola? Isso. Perfeito. Beleza. Agora, potencial de risco. É só fazer o MPA vezes a vazão. Vazão não, volume. Volume. Meu aqui deu 0,250. Então, qual classe que ele é? Ah, professor, a classe não era 6B? Como? A classe não era esse negócio de classe B? Fluido, né? Isso. E o grupo potencial de risco? Ah, é. Tem que ver aqui a Esqueceu? tabela. Uhum. Você tem NR13 aí, cara. Não tem? Tem. Ó, tem essa tabela dentro dela, pô. Deu 0,24, foi isso? Deu 0,250. Aqui, ó, tem um número significativo 5 aqui. Você tem que depois acertar a tua calculadora aí para botar 3 casas decimais, entendeu? Ok? Qual o potencial de risco?
Vamos, galera. PV é maior que 100? PV está entre 100 e 30? Sim ou não? PV está entre 30 e 2,5? É Isso grupo aqui 5, velho? é, pô. Não é menor que 1? Esse número aqui é menor que 1 ou não? Sim. Então, agora vai estar onde? Grupo 5. Potencial 5. Aqui, ó. PV menor que 1. Agora a gente precisa categorizar o vaso, né? Ou seja, botar a categoria do vaso. Qual vai ser a categoria dele? 5 também? Faz aí. Não me pergunta não. Faz aí. É o cruzamento da classe com potencial de risco. Classe de fluido, né, no caso. Nada? É isso. Perfeito. O Alan colocou aí categoria 4, né? Como é que a gente fez? Classe do fluido, B. Então, sigo aqui até coincidir com o quê? Com o grupo potencial de risco. Então, cruzando linha com coluna, a gente tem aqui, ó, categoria 4. E não categoria 5, como foi falado anteriormente aí, categoria 4. Estou aqui, ó, seguindo B com grupo potencial de risco menor que 1, que dá 5, né? Grupo potencial de risco 5 com classe do fluido B. Está aqui. Então, categoria 4. Beleza, pessoal? Só aumentei um pouquinho o grau de dificuldade, agarrou feio, hein? Vamos lá, vamos refazer esse daí para amanhã. Dúvida, a gente tira amanhã. Tá legal? E amanhã vai ter mais exercício. A gente vai ver dentro da NR13, a gente vai iniciar tubulações e finalizar depois de tubulações, tanques metálicos de armazenamento. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Uma boa noite a todos aí, um bom descanso. E amanhã a gente finaliza a NR13, tá bom? Conto com a presença de vocês aí, tá? Obrigado. Uma boa noite a todos aí.